Antepenúltimo capítulo de Reis, a decadência. De quinta-feira, 16 de maio de 2024. A rainha Nebsete incentiva o rei Salomão a fazer altares de Deus no Monte das Oliveiras, ao beijá-lo e implorá-lo. Na negativa de Salomão, Nebsete critica a relação dele com a rainha de Sabá no contra-ataque. No beijo da rainha Nebsete, o rei Salomão acaba dizendo que vai fazer os altares dela. Na entrada de Jerusalém, Jeroboão questiona o profeta se Israel vai perder 2 tribos. O profeta explica que o Senhor Deus falou: por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, uma tribo ficará com a descendência de Salomão. Jeroboão questiona se o rei Salomão já está sabendo da profecia, e o profeta diz que ainda não. Jeroboão pergunta se Salomão caiu na vaidade, e o profeta revela a seguinte mensagem do Senhor: porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarode, deus dos Sidônios, diante de Quemo, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Diante do templo, o profeta fica triste com a revelação do Senhor Deus de Israel e se ajoelha diante da casa de Deus. O profeta explica a Jeroboão que Salomão se inclinou a esses deuses ao se casar com as mulheres estrangeiras. Jeroboão, mesmo assim, não entende o problema de Salomão em se casar. O profeta explica que o homem se torna um só com uma mulher com quem se casa. Se ela não crê em Deus, ele acaba fazendo o mesmo que ela. E o profeta continua: e foi por isso que Deus disse: ele não andou nos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. O rei Salomão recebe baú cheio de pedras de ouro em tributos. Jeroboão questiona quando acontecerá tudo isso, e o profeta diz que Deus é misericordioso, por amor a Davi, que Deus o ama de verdade pela fidelidade dele. Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas, acrescenta o homem de Deus. O profeta explica como o Senhor fará tudo acontecer. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo. Pelo contrário, farei com que ele governe todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou meus mandamentos e os meus estatutos. Maaca, a filha do malvado cabeludo do Absalão, aparece para tentar Roboão mais uma vez. Enquanto isso, o profeta continua a revelar a mensagem: mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a Jeroboão, e ao filho de Salomão darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr o meu nome. Quanto a você, Jeroboão, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo que desejar sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, Deus afligirá a descendência de Davi, mas não para sempre. O rei Salomão chama Adonirão e o ordena a fazer altares para suas esposas. Adonirão se espanta, mas respeita a decisão do rei, que pede descrição no assunto. Confuso, Adonirão questiona onde serão esses altares, e Salomão indica o Monte das Oliveiras. Maaca fica aos beijos com Roboão, que tenta resistir a Satanás da filha de Absalão, o malvado cabeludo do pedaço. Ela lembra a Roboão que eles já tiveram uma primeira vez na casa de Zabute, quando estavam a sós. No dia em questão, Roboão bate a porta e Maaca o atende. Ele pede para Maaca não mandar mais nenhuma mensagem.
Maaca o puxa para dentro de casa e acaba lendo uma das mensagens de declaração a Roboão. Roboão conta que revelou a Zabute sobre as mensagens dela, e Maaca logo o beija e o leva para dentro de seu quarto. No palácio, Maaca tenta conquistar Roboão com as suas conversas e o convida para passar um tempo com ela fora de Jerusalém. Roboão diz que não pode deixar o pai e nem a sua esposa Malaate. Maaca aconselha Roboão a levá-la com eles. Roboão ainda fala que tem a mãe para ele cuidar, e Maaca dá em cima do príncipe de Israel. Malaate aparece em seguida, e Maaca sugere a ideia da viagem para a esposa de Roboão. Malaate gosta da ideia e incentiva Roboão a aceitar. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Roboão aceita, mas não gosta muito da ideia de Maaca. O rei Salomão vai ao templo de Jerusalém, acompanhado de seus soldados. Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Até porque você já ouviu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O rei Salomão avista um homem diferente ao caminhar para a frente do templo. O sacerdote Jonatas, o levita que beijou a Miste, a Magali do pedaço, recebe o rei Salomão. Que a sua boca não se precipite nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucos as suas palavras. Salomão questiona a joiada quem é o homem misterioso no meio do povo. O comandante do exército afirma ser um profeta, e o rei questiona o que ele faz aqui. Joiada afirma que o profeta está um tempo aqui, poucos dias, em Jerusalém. Salomão ordena que Joiada o chame para conhecê-lo. Jonathan afirma a Salomão que o ouro não para de chegar ao templo, ofertas não param de aumentar. Salomão afirma que o tesouro do templo vai aumentar ainda mais, principalmente com a vinda dos reis. Salomão ordena que Joiada traga o tesouro para o templo e ordena que Jonatas tire uma parte do ouro para eles, os levitas. Jonathan, mal com Deus, critica a vinda da rainha de Sabá ao templo. Salomão questiona se Roboão tem vindo ao templo. Roboão tem dado ouro e prata ao sacerdote hipócrita e é elogiado pelo farsante do Jonathan a Salomão. Salomão diz para Jonathan que os levitas merecem ter dias de folgas pelo trabalho realizado no templo. Jonathan diz que o problema é o sacerdote Azarias em atrapalhar. Salomão diz que vai resolver com o sacerdote Azaria. O rei Salomão vê um profeta se aproximar e vai ao encontro dele e tenta o receber bem. O profeta fica em silêncio. Curioso do pedaço, Salomão questiona o que o profeta veio fazer em Jerusalém. E um homem de Deus responde bem sério: Deus. Salomão diz que se o profeta precisar de algo, o profeta o corta na hora e diz que não precisa de nada. O profeta agradece e vira as costas para ir embora. Sem alternativas, o rei Salomão solta a pergunta que não quer calar: Profeta, não vai dizer o que veio fazer em minha cidade? O profeta do Senhor se vira e questiona: Sua cidade? O profeta vai embora. E o comandante se aproxima ao perguntar se o rei deseja que o traga de volta. Salomão ordena que o deixe ir, mas coloque soldados para vigiar os passos do profeta.